Roberto, eu acompanho essa história há algum tempo, eu sei que você é um grande entusiasta de tecnologia. E a gente tem essa discussão toda de inteligência artificial no mundo, de quem são os ganhadores, quem são os perdedores, se o CAPEX, o investimento que essas companhias estão fazendo em AI vão se pagar. Mas agora começou uma discussão muito grande no mercado, dizendo de setores que podem acabar. Profissões que podem acabar, empresas que podem acabar ou se prejudicar muito com o advento do AI. Como é que você reflete toda essa mudança que a gente vai acontecer? E diferente da Revolução Industrial, que foi uma mudança que durou aí 50, 100 anos, o AI parece que vai mudar tudo em 5, 10 anos. Como a gente se prepara para isso? Não, eu acho... Bom, primeiro é difícil estar preparado. Acho que a gente tem que acompanhar no dia a dia a evolução e tentar antecipar um pouco os movimentos. Mas a gente passou por algumas ondas, Furla. Primeiro, a gente passou por uma onda de que esse é, como os americanos chamam, winner takes all, ou seja, vai ter um agente AI que vai dominar todos os outros. Então, que eventualmente a gente ia ter um ganhador, né, como a gente tem no mundo de search, por exemplo. Tem uma Google, tem uma Apple, esse aqui é diferente. E que não ia ter muita segmentação. Hoje a gente começa a ver que tem alguma segmentação. Não é um mundo muito pulverizado, mas a gente tem uns 4, 5 players que estão crescendo, né, e que tem, né, vamos dizer assim, valor de mercado crescente. Aí você passou por uma segunda fase onde se questionavam os investimentos que estavam sendo feitos. Então, você saía de modelos que eram treinados por 20, 30, 40 milhões e de repente você tinha um modelo sendo treinado por 1 bilhão. Aí a pessoa fazia a conta, bom, mas se eu vou gastar 1 bilhão treinando um modelo de AI, quanto eu tenho que cobrar de subscription para eu chegar no break-even? Aí as pessoas começaram a fazer a conta. Essa conta não fecha. E começaram a achar, bom, essa conta não fecha, mas aí você fala assim, mas como eu posso fechar essa conta? Não, aí algumas pessoas diziam, não, eventualmente vai poder cobrar propaganda, eventualmente eu vou sair do mundo de pessoa física, vou para o mundo de pessoa jurídica. Então, eu acho que tem uma dúvida em relação a isso, mas teve uma reação inicial e se acomodou. E aí a gente vem para uma segunda fase agora, que é você está gerando uma ruptura e qual é o fim dessa ruptura. E o problema é que é muito difícil saber qual é o fim da ruptura. O que está acontecendo mais recentemente é uma percepção de que os agentes de AI estão ficando tão bons, tão sob medida para as pessoas e tão fácil de serem programáveis que uma pessoa eventualmente vai conseguir fazer um programa, ou uma empresa pequena vai conseguir fazer um programa muito bom e não vai precisar mais, vamos dizer assim, dos provedores de serviços de tecnologia. Então você vê que as empresas de software, as empresas que ganharam muita eficiência fazendo softwares de forma mais eficiente com AI, agora tem a ameaça de ser, vamos dizer assim, disruptada ou ser atacada pela própria eficiência do AI. Né? Uma SAP, por exemplo, está em ameaça. Você deu um exemplo, uma Salesforce. Você deu um exemplo, por exemplo, na XP, que você tem atividades que hoje você não precisa mais contratar, você me deu um exemplo agora, porque você tem um pessoal na mesa que já consegue, através de prompt, fazer o trabalho que a empresa fazia para você. Eu estava em Davos, escutei muitos exemplos como esse, de pessoas dizendo, olha, eu tinha essa empresa aqui que fazia o software, agora não preciso mais, porque eu botei meia dúzia de garotos ali, eles fizeram um prompt, e é quase tão bom, e é muito mais barato, e eu prefiro ter tudo in-house. Então, você começou a ter uma queda, vamos dizer assim, de preços, de valor de mercado em empresas de software, e aí um aumento no que a gente chama de hardware. Então, se você acreditar que no final o mundo vai ser tão eficiente que todo mundo vai ter um agente AI que vai fazer tudo sob medida para você e que você não vai precisar contratar nenhum serviço de software externo, então as empresas de software têm pouco valor. E aí você pode ir a um extremo onde o que vai valer é o hardware, que é o que você precisa para fazer esse serviço. Que é o equipamento. Que é o equipamento e a energia que você precisar para rodar esses modelos. E aí você tem as empresas que fazem os agentes de AI que vão estar cada vez mais entrando no seu dia a dia. A gente não sabe muito como isso vai acabar. A gente passou por fases de incerteza diferentes. Algumas pessoas dizem, não, isso é só um ajuste de preço, mas eventualmente as empresas de software também vão se inventar e vão sempre ter um papel importante. Isso hoje está sendo colocado em xeque. Então, o que a gente está vendo agora, nesse movimento de realocação recente, é um pouco esse segundo questionamento que eu mencionei. Eu estava agora em Nova York, naquele evento de varejo, que todo mundo discute o futuro do varejo, e o grande era eficiência. Como é que a gente vai ter a mesma empresa com 50% menos de pessoa, porque o custo do trabalho está muito caro no mundo todo. Isso. Com esse aumento todo de produtividade, não vem um aumento de desemprego também, na sua opinião? E como é que a gente resolve isso? Não, eu acho que, ao contrário da Revolução Industrial, essa revolução é muito rápida. Então, vai passar por um ajuste de emprego grande.
A gente não está vendo isso hoje, porque o que está acontecendo é que nessa fase inicial do aumento do uso de AI está se abrindo novas frentes de negócio que estão em parte substituindo. Agora, a gente vai ter uma desigualdade geográfica muito grande. Fala mais sobre isso. Porque o AI é muito concentrado em poucos lugares. Então vão ter alguns países, algumas regiões que dominam o AI, onde a pessoa vai ser muito mais produtiva no trabalho, e vão ter outras pessoas, outros lugares, outras geografias, onde as pessoas vão ter menos acesso às ferramentas de AI e vão ter um ganho de produtividade ou uma queda de produtividade, então, que vai ser muito diferente. Então vai gerar muita desigualdade. Então uma das coisas que a gente discute muito, por exemplo, no World Economic Forum, né, que foi discutido agora em Davos, é o que significa isso para o emprego, mas não olhando o emprego médio. O que significa isso para algumas categorias de emprego? O que significa isso para os países pobres que têm menos capacidade, por exemplo, de usar AI? A gente hoje está vendo, né, que grande parte do investimento em AI está, né, vamos dizer assim, concentrado em setores específicos, em áreas específicas e em países específicos. Então a desigualdade vai aumentar, provavelmente. Esse ponto é muito importante, porque a gente está numa época agora do physical AI, dos robôs fazendo as coisas. É interessante, como que aproveitar essa onda de AI com tudo que o Brasil tem? Se você Energia limpa. Se você pensar na teoria que a gente falou anteriormente, que a gente vai ter agentes de AI e as empresas todas que fazem software vão ser disruptadas por um grande grau de eficiência, no final a gente sobra com a capacidade de construir hardware e energia, né? E aí o Brasil está bem posicionado porque tem energia limpa, né? Tem capacidade, né, de gerar mais energia de forma, vamos dizer assim, mais sustentável do que grande parte dos países. Então o Brasil precisa se inserir, né? Então quando a gente fala que vai fazer centros de processamento de dados no Brasil, o Brasil tem que fazer o centro de processamento de dados, mas tem que ter uma troca, vamos dizer assim, de aquisição de tecnologia, de compartilhamento de tecnologia. Pra gente se abrir para esse mundo. Para a gente não ser simplesmente o país que vai oferecer, vamos dizer assim, os dados e o centro de processamento de dados e energia sem ganhar, né, em troca.